Boa noite a todos, dando continuidade ao nosso estudo, nosso livro Missionários da Luz. Hoje receberemos nossa querida Filomena Mártire, tarefeira da nossa casa, que apresentará o capítulo número 8 do livro. Boa noite, Filó. É com você, Filó. Fica à vontade. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. Vou começar fazendo um resumo dos fatos do capítulo. Então, no plano dos sonhos, inicia com uma breve conversa entre Francisco e Alexandre. Francisco, chefe do grupo de socorristas, pede autorização ao orientador para levar alguns colaboradores encarnados durante o sono físico para a assembleia que se dará logo mais à noite. A seguir, Alexandre esclarece a André que os irmãos encarnados necessitam de conhecimentos mais construtivos para que possam adquirir qualidades essenciais para funcionar com pleno proveito e assim poderem auxiliar os amigos espirituais em suas tarefas. A assembleia não se daria na sede do agrupamento onde se processam os serviços a cargo de Alexandre, mas sim numa nobre instituição espiritista que está a serviço dos necessitados, dos tristes, dos sofredores, onde permanece vivo o sagrado espírito de família evangélica. Chegando ao local, Alexandre recebe a informação por Sertório, um diretor espiritual, que estavam faltando 2 colaboradores, Vieira e Marcondes. Pede ele a Sertório que verifique o que está acontecendo e permite que André Luiz vá junto. Vieira, em seu sono físico, vivenciava uma situação de pesadelo, tendo a seu lado um velho amigo desencarnado, irritado, que queria explicações das calúnias a ele imputadas. Seria a maledicência de Vieira que acaba trazendo Barbosa para junto de si. Sertório ajuda Vieira, provocando seu despertar. O outro, encarnado, Marcondes, é encontrado ao lado de 3 entidades femininas em condições deprimentes. Marcondes tenta desculpar-se junto a Sertório, enquanto as 3 entidades dizem que foram chamadas por ele e que não sairiam de lá. Por serem situações diferentes, Sertório explica a André que Marcondes ainda se demorará nessa situação para que possa ter lembranças daquela situação ao despertar e, sentindo-se envergonhado, possa aproveitar a lição. Então, esse é o resumo do capítulo, e aí eu vou passear por ele, colocando aqui os pontos que eu achei mais importantes. Antes de passar assim, pelo capítulo, né, o que eu identifiquei aqui nesse capítulo como principais pontos, né, como mensagem, orientação ou reflexão? Ele nos convida a estudar sempre, a estarmos comprometidos com as tarefas e os compromissos assumidos, a estarmos atentos à questão da vontade, do livre-arbítrio, do preparo do corpo e também do espírito, não só para a hora do sono, da importância da oração, da qualidade do pensamento, e isso tudo, para mim, é, na verdade, um chamamento à reforma íntima, mesmo na hora do sono, mesmo no plano dos sonhos. Então, a gente é convidado a todo instante pela equipe espiritual a nos atentarmos a esses pontos e a nossa conduta visando sempre a nossa evolução. Então, quando Alexandre passa algumas informações ao André sobre essa assembleia, ele diz que nem todos sabem valer-se das horas de sono físico para o incentivo de semelhantes aquisições, que as assembleias são sempre ricas. E ele faz uma comparação aqui com os lavradores, né? Quando a gente cultiva sementes, se a gente não se dedicar a esse trabalho, a gente não vai ter uma lavoura farta. Então, o mesmo acontece com a gente. Estando no plano dos sonhos, do sono, ou mesmo agora em vigília, se nós não procurarmos estudar e alimentar e cultivar esses estudos, a gente não vai colher, a gente não vai caminhar na nossa evolução. Ele diz aqui
que no centro de estudos existem 300 associados, mas que somente 32 conseguem romper as teias inferiores das mais baixas sensações fisiológicas para assimilarem nossas lições. E mesmo alguns desses que aceitam, que mantêm esse compromisso, de vez em quando quebram esses compromissos assumidos e se deixam levar por seduções comuns, reduzindo ainda mais a frequência geral. Em compensação, há surpresas, como os convidados do Francisco, né? Aparecem também espíritos que não estavam na listagem, vamos dizer assim, e que se convidam, que aparecem por lá, que são chamados, ou que o espírito busca mesmo esse estudo, surpreendendo a todos. E é mais ou menos aqui, de repente, a gente pode fazer uma comparação também com o centro espírita, né? A gente, às vezes, começa a frequentar o centro espírita, começa a estudar, e, de repente, alguma coisa nos tira de lá, nos coloca para fora daquele estudo, daquele local que muita paz e muitos ensinamentos nos trazem. Não conseguimos manter o compromisso de estudar. Então, um ponto, né? Depois, André pergunta se esses que comparecem, se eles têm a recordação integral dos serviços partilhados, dos estudos que são levados a efeito das observações ouvidas. E aí eu acho que acontece o mesmo quando a gente está no centro espírita, que às vezes a gente assiste uma palestra, óbvio que não todos, mas acontece, da gente estar lá só de corpo presente e o estudo entra por um ouvido e sai pelo outro. Então, a gente não aproveita. A gente não aproveita nada, e aí o Alexandre também dá essa resposta para o André, alguma coisa fica, né? Então, o Alexandre pensa e diz que o homem eterno guarda a lembrança completa, quer dizer, o espírito ele está ali presente 100%, e vai conservar consigo todos os ensinamentos, né? Intensificando e valorizando, de acordo com o estado evolutivo que lhe é próprio. Então, cada um no seu estado evolutivo vai absorver aqueles ensinamentos. Já o homem físico, ele não vai tão longe. Por quê? Porque o cérebro de carne tem um aparelho de potencial reduzido, dependendo muito da iluminação de seu detentor, quer dizer, quem é o dono daquele cérebro, né? O que ele faz com aquilo que ele estuda, com aquilo que ele aprende? E aí, dependendo desse nível evolutivo, ele vai se fixar ou não ao conteúdo estudado, né? Aquilo que ele pode aproveitar. Então, varia de alma para alma. Entretanto, diz ele que apesar dos ensinamentos não serem guardados 100%, na memória de todos os irmãos de boa vontade, permanecerá o benefício no período de vigília, mesmo que eles não consigam saber de onde vem aquele ensinamento, aquela mensagem. E aqui eu lembrei do capítulo 38 dos Mensageiros, tá? Da Nieta e da sua avó, né? Que ela tem um encontro com a avó, que a protege, e passa mensagens a ela. E o Aniceto explica que ela vai ter uma lembrança muito falha, digamos assim, que talvez fique para ela apenas alguns símbolos daquilo que foi passado para ela, né? Então, eles guardarão a essência e vão se sentir revigorados, né? Para retomar a luta diária, né? E quando voltarem ao corpo físico, e também vão conseguir ajudar o próximo com êxito, né? Combatendo as próprias imperfeições. E esses encontros e essas mensagens também nos ajudam a termos os nossos pensamentos mais clarificados e sentimentos mais elevados, e nos colocam numa melhor posição nessa nossa estrada evolutiva. Porém, ele diz que não podemos violentar ninguém. E aqui entra a questão da vontade, do livre-arbítrio.
né? Toda elevação representa uma subida, e toda subida pede esforço de ascensão. Então, quanto eu estou determinada a caminhar nessa estrada, o quanto eu estou determinada a me esforçar para que eu possa evoluir, a cumprir com os compromissos, a estudar. E ele diz que se os amigos não se aproveitam da força que lhes é peculiar, como operar por eles? Não tem como. Aí o serviço é de cada um, né? O esforço é de cada um. Nesse momento, André descobre que a assembleia não vai acontecer no agrupamento onde se processam os serviços que estão a cargo do Alexandre. Então, a assembleia vai acontecer numa nobre instituição espiritista que trabalha a serviço dos necessitados, dos tristes, dos sofredores. E ele faz aqui uma observação, ainda que surpreso com a descoberta do local, que ele acha interessante como que ainda se precisa dos ambientes domésticos, né, para as instruções dos companheiros encarnados, desculpa. E o Alexandre faz uma comparação com os ensinamentos do próprio Jesus, que Jesus ministrava seus ensinamentos nos lares, nos seios da família. E é a primeira instituição, né, que recebe isso. E essa parte da explicação do Alexandre me voltou muito para o seminário de terça-feira sobre a questão dos lares e das famílias, pensando muito na evangelização. Primeiro, ele diz assim, que todo templo de pedra funciona qual farol no seio das sombras, indicando os caminhos retos aos navegantes do mundo, mas não podemos esquecer que o movimento vital das ideias e realizações baseia-se na igreja viva do Espírito, no coração do povo de Deus. Sem adesão do sentimento popular, na esfera da crença vívida no âmago de cada um, qualquer manifestação religiosa reduz-se a mero culto externo. Então, quando a gente faz uma oração, quando a gente se propõe a trabalhar nesse caminho, tem que ser do fundo do coração, tem que ser um sentimento verdadeiro e não da boca para fora. Precisa trazer a verdade que há em nós para que seja real, para que seja consolidado todos esses ensinamentos. E aí ele coloca que nesses tempos não é só o sacerdote que vai veicular a palavra de interpretação, mas a criança pode encontrar o arrimo esclarecimento, o jovem a preparação necessária para as realizações dignas do caráter e do sentimento, o doente o remédio salutar, o ignorante a luz, o velho o amparo e a esperança. Então, no caso o centro espírita, ou esse ambiente, né, que se transforma em escola, orfanato, hospital, que é a mensagem que a gente tem para o centro espírita, né? O centro espírita não é só um ponto de religiosidade, mas um ponto onde estudamos, portanto, escola, e onde buscamos também a cura, portanto, um hospital. O espiritismo evangélico, continua Alexandre, é o grande restaurador das antigas igrejas apostólicas. É a transformação dos parlamentos teológicos, onde só um sacerdote falava, em academias de espiritualidade. E aí a gente pode entender a academia como local do estudo mesmo, das catedrais de pedra em lares acolhedores de Jesus. O lar que acolhe, que recebe, que educa, né, que transforma a vida a partir desses ensinamentos. E aí, chegando nesse local, Alexandre se preparando para a assembleia, tem um encontro com o Sertório, que comunica que alguns irmãos estão faltosos à assembleia, né, que são o Vieira e o Marcondes. E Sertório, a pedido do Alexandre, né, vai ver o que está acontecendo com esses dois irmãos. Sertório pergunta, né, se eles estiverem sob a influência de entidades criminosas, como ele deve proceder? E Alexandre diz que ele deve deixá-los onde estiverem,
porque o momento não comporta grandes conversações, né? A assembleia não é só para os irmãos encarnados que no, em sono físico, né, se dirigem a essa casa, mas também para os irmãos que já estão desencarnados. E se faz necessária a presença de todos. Tá? André é convidado a ir junto, e Sartório, no caminho, explica que se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual, certo efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligados aos envoltórios inferiores. Porém, a maioria, infelizmente, inconscientemente, se vale do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Relaxam-se as defesas próprias e certos impulsos extravasam em todas as direções por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida. Então, a gente precisa nos educar para que durante esses momentos de sono e sonho, a gente possa aproveitar essas lições também. Ele continua respondendo a André se os espíritos, se os aprendizes, em cursos avançados, poderiam também ser vítimas desses enganos. E ele diz, como não, né? Com referência a essa probabilidade, não tenha qualquer dúvida. Quantos pregam a verdade sem aderirem intimamente a ela? Quantos repetem fórmulas de esperança e paz, desesperando e perseguindo no fundo do coração? Aquilo que a gente já falou, né? A gente precisa ser verdadeiro nas nossas orações, nos nossos estudos, e não falar só da boca para fora. Não ser um papagaio repetidor, né? E ele coloca ainda que há sempre muitos chamados em todos os setores de construção e aprimoramento do mundo. Os escolhidos, contudo, são sempre poucos. Na verdade, quem é que faz essa escolha? Somos nós mesmos. E ele coloca mais abaixo que Deus chama todos, Deus nos dá a oportunidade, mas somente aqueles que se devotam, que são persistentes, que trabalham com verdade, com afinco, constroem essas qualidades eternas, né? E se tornam dignos para fazer as grandes tarefas. Então, na verdade, essa escolha, ela começa pelo esforço de cada um, pelo cultivo da semente, por regar aquilo todos os dias, por tentar ser melhor a cada dia. E aí, a partir desse momento, eles chegam à casa de Vieira, onde o encontram como se tivesse uma situação de pesadelo, se debatendo, e nesse momento eles também percebem a presença do Barbosa, que se queixa porque o Vieira, durante o dia, levantou calúnias e injúrias a esse amigo, né, esse conhecido, esse velho conhecido. E aí a gente percebe que aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz durante o nosso dia, vai bater lá no nosso sono, nos nossos sonhos, e a gente pode ter consequências como essa. Então, vigiar as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos pensamentos, como também Chico colocou na semana passada, é essencial para que a gente tire bom proveito desses momentos de sono e de sonho, e não chame para nós aquilo que não nos vai fazer bem, né? E aí, quando o espírito do Barbosa se queixa, o Sertório diz a ele que como exigir dos outros conduta rigorosamente correta se ainda não somos criaturas irrepreensíveis? Tenha calma, sejamos caridosos uns com os outros. Esse é um recado também, acho que para a nossa vida do dia a dia, para a nossa vigília, quando a gente se depara com situações que a gente já vai com o dedo em rixe a julgar as pessoas e a chamar a atenção, quando na verdade a gente também é imperfeito. E aí a gente tem que lembrar que a caridade existe,
nesses momentos também, para a gente olhar para o nosso irmão e lembrar dessa imperfeição que nós todos ainda temos, ainda carregamos, né? Sertório diz a André que não pode fazer muito pelo Vieira, mas como o Barbosa não quis se retirar apenas para livrá-lo dessa situação de desespero, Sertório o sacode energicamente, gritando seu nome, para que ele acorde. E ele acorda com a sensação de um pesadelo terrível e acha que se deve ao jantar pesado, digamos assim, né? Tentando justificar o susto que teve com pretextos de ordem fisiológica e sem prestar atenção à sua consciência do que ele fez durante o dia. Saindo dali, eles passam a visitar Marcondes, o tempo é pequeno, e encontram Marcondes ao lado de 3 entidades femininas que se recusam a sair dali, né? E eram entidades da pior espécie, e o Marcondes, quando percebeu a presença de Sertório e de André Luiz, levantou-se envergonhado, tentou se explicar, mas as entidades falavam ao mesmo tempo, dizendo que ele tinha chamado e que elas não sairiam dali. Diante disso, André até tentou ajudar, né? Quis ajudar, quis interpelar o discurso, foi chamada a atenção de Sartório, dizendo que 1 minuto de conversação atenciosa com as tentações provocadoras do plano inferior pode induzir-nos a perder um século. Isso aqui me chamou a atenção, porque às vezes a gente pensa que isso não vai fazer mal, né? A gente faz uma besteira e pensa, isso não vai fazer mal. E a gente não tem noção do tempo que a gente perde nesse pequeno engano, né? O André ficou com o coração partido, mas o Sertório chamou a atenção dele. E o Marcondes falou uma frase aqui que talvez resuma um pouco a situação de muitos de nós, né? Como é difícil manter o coração nos caminhos retos. É um exercício diário de todos nós, estejamos nós em vigília ou no plano dos sonhos, dos sonos, dos sonhos. Minha câmera está dando nervoso aqui. E ele ainda diz, né, que não vai ajudar naquele momento o Marcondes, porque ele precisa acordar com essa sensação e refletir sobre ela. E ele finaliza dizendo a André que se os irmãos, né, eles mesmos se algemaram o coração em semelhantes cárceres, é natural que adquiram alguma experiência proveitosa à custa do próprio desapontamento. Então, assim, acho que o recado do capítulo é mais ou menos esse, né, da gente estar atento, não só aquilo que a gente faz minutos antes do sono, né, aquela oração, mas também a toda a nossa atitude durante o dia. E a gente tem que prestar muita atenção nesse pensamento, nessa ação que a gente executa, porque tudo está ligado, né? Na questão 402 do Livro dos Espíritos, tem uma parte que eu vou ler. Assim, o Livro dos Espíritos, nesse capítulo Emancipação da Alma, é um verdadeiro tratado sobre o sono e o sonho. E na questão 402, os Espíritos esclarecem que o sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando dormimos, ficamos momentaneamente no estado em que nos encontramos de maneira regular depois da morte. Então, o sono é um ensaio para o nosso desencarne. O que vai acontecer depois, né? Os espíritos que logo se desprendem da matéria pela sua morte tiveram sonos ou sonhos inteligentes. Esses espíritos, quando dormem, reintegram-se à sociedade dos outros seres superiores a eles. Viajam, conversam e se instruem com estes. Trabalham até em obras que encontram concluídas ao morrer. Assim é para os espíritos elevados.
Porém, para a massa dos homens, que na morte deve passar longas horas nessa perturbação, nessa incerteza de que lhes falaram, estes vão ou em mundos inferiores à terra, ou vão buscar prazeres, quem sabe ainda mais baixos do que aqueles que têm aqui. Então, quando ele fala em sonos e sonhos inteligentes, é a construção do nosso dia a dia, é a construção desse exercício, né, de aprendizado, de estudo, que vai nos ajudar na hora do desencarne ao despertamento mais rápido, sem tanta perturbação. Né? E eles colocam também que nós podemos apreciar a liberdade do espírito durante o sono, podemos apreciar a liberdade do espírito durante o sono através dos sonhos, né? A gente não sonha sempre sonhos que como é que Emmanuel coloca aqui? Peraí, deixa eu achar. Na maioria das vezes, o sonho constitui atividade reflexa das situações psicológicas do homem no mecanismo das lutas de cada dia, quando as forças orgânicas dormitam em repouso indispensável. Em determinadas circunstâncias, contudo, como nos fenômenos premonitórios ou no sonambulismo, em que a alma encarnada alcança elevada porcentagem de desprendimento parcial, o sonho representa a liberdade relativa do espírito prisioneiro da terra. Não são todos os sonhos, né, que são elevados, né, que a gente possa colocar como um sonho que vai nos ensinar. A gente tem muita atribulação durante o nosso dia a dia e às vezes a nossa mente divaga durante o sonho nessa repassagem do dia a dia, né, dos problemas, das atitudes e das ações que aconteceram, daquilo que nos preocupa, e não um sonho que vá ser uma comunicação interviva, com encontros com os mentores ou outros espíritos que nós estejamos ligados. E deixa eu ver aqui. Tem mais um. Um minutinho, por favor. Leon Denis, no livro No Invisível, diz que o homem é para si mesmo um mistério vivo. De seu ser não se conhece nem utiliza senão a superfície. Há em sua personalidade profundezas ignoradas em que dormitam forças, conhecimentos, recordações acumuladas no curso das anteriores existências. Um mundo completo de ideias, de faculdades, de energia que o envoltório carnal oculta e apaga, mas que despertam e entram em ação no sono, seja ele normal ou no sono magnético. E aí, agora, eu queria ouvir vocês um pouquinho. Quem quer falar alguma coisinha? Helena, quer trocar as ideias que você trocou comigo de manhã? Então, eu achei que a primeira parte do capítulo, né, quando ele fala da questão do estudo, né, e a gente percebe que na espiritualidade o espírito continua estudando, né? A alma desencarnada ela continua estudando. E a alma desencarnada é nada mais do que a alma dos homens que não tem mais corpo. Então, continua estudando, continua o seu processo evolutivo. E eu lembrei dos cursos, né, que a gente está sempre fazendo e que muitas vezes começa com aquele grupo imenso e depois vai, com o passar do tempo, vai diminuindo, diminuindo. E, assim, a reflexão é na nossa grande dificuldade, né, de manter o compromisso, de perseverar,
de entender que aquela mensagem não é para o outro, é nossa, é para nós que estamos ali ouvindo, né? Às vezes a gente ouve alguma coisa e fala, fulaninho tinha que estar aqui para ouvir. E não é nós que temos, né? O compromisso é nosso, pessoal, e intransferível. E aí eu acho importante isso, que a gente perceber, fazer essa correlação com a nossa vida diária, né? O como é importante a gente estudar nós mesmos, nos percebermos, né? Observar em nós aquilo, os gatilhos que fazem com que a gente reaja de uma maneira que não está mais condizente com o conhecimento que a gente tem, né? Porque a gente estuda sempre, né? E como a gente sabe que o mundo real, o mundo material é uma cópia do mundo espiritual, a gente vê que se a gente aproveitar essa reencarnação para corrigir algumas coisas, a gente avança um pouquinho, né? Quando a gente retornar para a pátria espiritual. Então, eu acho bastante interessante isso, porque a gente percebe no capítulo essa chamada de atenção, né? Como você mesmo colocou, para que a gente, em vigília, possa trabalhar de uma maneira harmoniosa, para quando nós nos desprendermos do corpo através do sonho físico, a gente possa ir para o estudo, como esses dois personagens estavam sendo esperados, né? Porque uma coisa interessante também que você falou, o curso que eles iam participar era para encarnados e desencarnados. Então, o encarnado ali também tinha uma participação importante, não só de aprendizado, né? Eu calculo que também o fato dele estar encarnado também beneficiaria alguns encarnados, né? Poderia haver doação de ectoplasma, poderia haver algum tipo de tratamento usando o fato dos espíritos encarnados ali, né? Desdobrado em sono físico, mas com toda a potência para ajudar. Eu brinco com a Adriana lá no centro, que às vezes a gente ganha um tijolinho, mas 2 segundos depois a gente derruba um muro, porque a gente não se vigia, né? Então a gente ganhou um tijolinho, mas dali a 2 segundos a gente derrubou um muro que estava sendo construído, porque falta essa vigilância mesmo, né? Dos pensamentos, das palavras, dos olhares, né? E a gente vai caminhando assim, um passo para frente e dois para trás. É. E essa questão da maledicência, né? Como que a gente ainda tem esse apego, né? Esse gosto na maledicência, né? É até um dos casos relatados no capítulo, né? Ele cometeu uma invigilância, uma maledicência, e o espírito estava ali perto, ouviu e ficou magoado, né? Aí resolveu ir conversar com ele. Mas aí, quando ele percebe que o irmão está ali, ele se desestrutura todo, né? Porque ele não quer enfrentar o probleminha ali que ele arrumou com o espírito. Lidar com as nossas imperfeições é sempre muito difícil, né? A gente acha mais fácil apontar dos outros do que as nossas mesmo. E uma coisa que eu aprendi muito estando no fraternal esses anos todos e estudando é essa questão do estudo. Quando o estudo vem para você, ele vem porque você tem alguma coisa para aprender com ele, né? A mensagem não é para o outro, é para você. Então, toda vez que eu estudo, eu aponto o dedo para mim. Onde é que você está aí? Né? O que que você está fazendo ou não está fazendo? Eu acho que é o primeiro ponto de vigilância mesmo para a nossa conduta. E eu não me detive muito na parte técnica do sonho e do sono, da emancipação, do laço fluídico e tal, porque eu acho que é mais importante a gente refletir sobre o nosso dia a dia, sobre como a gente atua, do que entender como é que acontece o processo em si do sonho. Né? Acho que o que vale para a gente é o ensinamento da moral mesmo, né? Do como você se comportar. Mais alguém? Chico sabe tudo, tia Isa também.
Nicolau levantou a mãozinha ali. Esperando o Fernandinho falar, porque o Fernandinho hoje está muito quieto, hein? Fernando também. Todos os universitários são convidados e convocados a responderem às dúvidas. Vamos Vai lá, esperar o Nicolau. Nicolau. Pensando, Siló, na hora que você está aplicando estudo, e a gente recebe isso muito no atendimento fraterno, né? Pessoas chegando, né, reclamando, né, que tem sonho assim, assado, essas coisas todas, mas a gente às vezes fica com aquele impulso de perguntar, mas como que é seu dia? O que que você anda pensando, o que que você anda falando, qual é o seu comportamento, né? O que que você está assistindo na televisão? Às vezes, antes de deitar, assiste tudo que é enlatado, tudo que é violência, tudo que é isso, que é aquilo, e quando vai dormir, leva tudo isso para a cama. Aí tem esses sonhos atribulados, esse mal-estar, as insônia, todas essas questões. Mas por quê? Não teve esse preparo anterior, né? De se recolher, de fazer sua prece, fazer sua leitura, essas coisas todas. É tudo uma construção, né? Ah, mas é muito difícil. É mais difícil que nós fazemos, né? O que é sugerido pelo Evangelho é fácil, mas só que a gente ainda não está adestrado para isso, não é isso? Então a gente prefere achar que é difícil, que a gente é incapaz de realizar essas questões. É muito mais fácil a gente reclamar, é muito mais fácil a gente terceirizar as nossas questões. Eu vou no atendimento fraterno, tem que se virar, eu tenho que tomar um passo, tem que se virar, né? Então a gente nunca acha que o trabalho é nosso, que você falou aí, né? Né? A gente não vai terceirizar para os outros resolver nossas questões. Vai lá, Nicolau. Beleza? Filomena, teve uma parte que você falou que me chamou a atenção, que foi o seguinte, você dividiu em certo momento, disse assim, olha, existem sonhos que decorrem desse aprendizado espiritual, dessa vivência no mundo espiritual, e existem sonhos que às vezes decorrem de uma experiência nossa no dia a dia, de uma reflexão da própria mente, do próprio pensamento. E é uma coisa que às vezes eu penso assim, como discernir isso. Ah, eu sonhei com algo. Este algo foi uma vivência espiritual ou foi uma abstração da minha mente durante o repouso? É uma coisa que eu reflito às vezes, né? Um critério que eu uso, que eu queria compartilhar com vocês, não sei nem se muito adequado, mas assim, às vezes eu tenho um sonho que, não sei se acontece com vocês, a gente não sabe que é sonho, né? Naquele momento, por exemplo, você estava andando numa floresta. Naquele momento aquilo era real, né? Quando a gente acorda, que eu penso, caramba, sonhei com uma floresta, né? E existe aquele outro sonho que a gente está num repouso profundo, mas tem consciência que aquilo não é real, que aquilo é uma coisa que a sua mente está jogando, né? Eu não sei se eu uso um pouco isso para discernir, olha, quando o sonho ele é mais inconsciente, me parece que ele carrega mais a mensagem espiritual. Vocês usam algum critério para discernir o que é da mente, o que é do espírito? Existe algum critério nesse sentido? O que vocês acham? Eu vou precisar da ajuda dos universitários para responder Nicolau. Eu não sei se há essa separação. Deixa eu ler. Critério é você, foi a receita de Santo Agostinho, conhece a ti mesmo. Você tem que se conhecer para saber qual é o conteúdo seu e qual é o conteúdo que foi atraído por alguma invigilância, no caso do capítulo mesmo. O que é seu? Porque, na verdade, a gente percebe nas duas histórias relatadas no capítulo que, na verdade, tudo é nosso. A gente atraiu porque a gente está ainda nesse estado evolutivo. No caso do amigo que estava lá com as 3 presenças femininas espirituais. Foram atraídas por ele porque ele ainda tem esse gosto, ainda tem esse prazer, né? A maneira da gente não ser atraído é a gente se preparar para dormir. E como a gente se prepara? Né? Tendo um dia, como a Filomena mesmo colocou, tendo um dia de vigilância, de oração, de trabalho no bem, de leituras edificantes. Agora, se você passa o dia inteiro
ligado no materialismo. Não faz um pensamento elevado, não faz uma prece, não faz uma oração. De noite, você come uma comida pesada e vê um filme violento, né? Então, eu acho que sendo mais objetiva, né, para te responder, eu acho que a questão é você se conhecer, se perceber, se examinar com honestidade para poder combater as más tendências, as más inclinações que estão ainda em nós. Porque né, se a gente já tivesse tudo resolvido dentro de nós, a gente teria atitude diferente, né? Perfeito, obrigado. Eu, nas pesquisas para preparar o estudo, agora não lembro onde que eu achei isso, mas tem assim, como é que a gente pode ter esse sono, esses sonhos inteligentes, né? Então, os conselhos dados foram: sejamos abundantes na meditação, na prece e na vida reta. Pela meditação, conseguimos silêncio interior. Pela prece, estabelecemos contato com o plano superior da vida. E pela vida reta, nos fazemos merecedores das benesses daquele plano maior. E aí é colocada uma frase atribuída a Mahatma: a oração deve ser a tranca da noite e a chave da manhã. Então, acho que é uma maneira da gente trabalhar e se preparar para esse sono, né? Para complementar a resposta do Nicolau, né? Para saber mais ou menos o caminho a seguir. E tendo em vista também, né, o que Paulo deixou para a gente, né? Se ele diz que nós vivemos a hora toda, o dia todo, em volta de uma multidão de testemunhas, então nós estamos a todo momento influenciando e sendo influenciado. Então a Helena falou tudo, né? Tem que ver o que é que nós projetamos para nós mesmos. Aí tem que ser um trabalho íntimo muito, muito criterioso, né? Que cabe a cada um de nós, né? A Aline está com a mãozinha lá levantada. Aline, pode abrir o microfone. Oi, boa noite. Como sempre, estou aqui agradecendo e aprendendo muito com todos. Eu não gosto muito de falar, porque eu estou aqui para aprender com vocês. Mas eu tenho uma dúvida, eu não sei se vocês vão conseguir, alguém vai conseguir falar brevemente, só para eu ter uma ideia, quanto a sonambulismo, né? Eu sempre fui sonâmbula, até adulta agora. Na verdade, atualmente, com o tratamento que eu estou fazendo, eu durmo muito mal, é muito pouco, poucas horas, e é uma coisa ainda que eu não estou conseguindo lidar bem. Mas eu também não entendi muito bem o que foi falado sobre sonambulismo. Alguém pode me dar uma ideia, mais ou menos, se isso é uma coisa que está atrapalhando muito o meu sono, no caso, né, para o lado espiritual? É uma coisa que eu estou fazendo fisicamente que está atrapalhando. Não sei se eu estou conseguindo expressar bem a minha dúvida também. Não, nós entendemos, mas quando se trata do sonambúlico, né, nos livros dos médios e no livro dos espíritos, ele é um tipo de mediunidade, né? Eu tenho que ver, você está frequentando a casa espírita para que através das palestras doutrinárias, se for, né, constatado essa parte mediúnica para que ela se reequilibre, entendeu? Porque, didaticamente, falar do sonambúlico tem que ter um carinho muito grande para ver onde está o medianismo ou não da parte sonambúlica, né? Mas é preciso a pessoa que se encontra nesse estado frequentar a casa espírita, fazer o uso das terapias espíritas, né? Tomar o passe e a reunião doutrinária, para que ele vá equilibrando essa fase que ele está passando. Então, é preciso saber se você está frequentando alguma casa.
Na verdade, infelizmente, por conta de atribulação com o trabalho, né, que eu sempre deixei como principal, infelizmente, eu não conseguia mais. Eu já frequentei Umbanda e lá eu era desenvolvida como médium, né? Mas é uma linha que eu, depois de estudar e ser apresentada ao kardecismo, já é uma coisa que não clica mais para mim, né? Na verdade, eu estou com vocês. Desde que eu encontrei vocês, eu sigo aqui, né? É, então, assim, não tenho vontade nenhuma de voltar para essa linha. Aí eu sempre fiquei nessa dúvida, porque lá era dito que era uma coisa de cunho espiritual, né? E realmente, enquanto eu trabalhei de forma a mediunidade lá, realmente controlou muito essa questão, né? Obrigado, tá? Desculpa aí Tá, atrapalhar então, tudo, que não era esse não, o intuito aí, não, mas... não. Então, Aline, Sim, o sim. sonambulismo, ele tem o cunho espiritual, mas ele também tem a questão do mundo, né? Ele também é um processo natural, vamos dizer assim. Então, pode acontecer, pode ser que você voltou a ter o problema do sonambulismo por conta do tratamento que você está fazendo, por conta do estresse traumático pelo qual você passou, que agora você É, está... na verdade, desculpa até te interromper, Helena, eu não tenho ficado mais sonâmbula, porque eu, na verdade, tenho dormido muito pouco, pouquíssimo. Então, eu nem devo chegar àquele estágio que, né? Mas aí o que você pode fazer, meu amor, é você pegar o livro dos Espíritos, estudar, e qualquer Uhum. dúvida, você manda mensagem, a gente conversa no privado, porque aí a gente pode trocar mais ideias, tá bom? Até desculpa, não tem muita Não, relação com o estudo aí, mas eu gostei de, assim, me inteirar um pouquinho, né, sobre o assunto. mas Obrigada. não precisa pedir desculpa, não. É porque, como o assunto é longo, né, não daria para a gente conversar sobre ele assim, de uma Com maneira certeza. rápida, né? Merece atenção, merece carinho. É E quando verdade, obrigada. você puder estar com mais pessoas, mesmo com o uso da máscara, vai lá no Fraternal conversar com a gente também. Obrigada. Tá bom? mais alguém aí falar com a Filozinha? Paulo, seu áudio está muito ruim, não estava dando para ouvir, não. Continua. Que a resposta dela no capítulo 8 do Espírito. Está dando para ouvir, não, Paulo. São 400. Veja aí o seu som. Falou? Esse capítulo aí, Filó, eu lendo, eu trouxe muita experiência prática, né, desde o retorno da casa da pandemia, né, em que tudo que você colocou e a Helena colocou, né, trouxe para mim uma lembrança muito, muito grande na prática, quando nós retornamos, em que a equipe espiritual foi falar conosco pelo retorno da casa aos trabalhos presencial, né? Em que uma dos pedidos da equipe era isso que você colocou com o Helena, preparar para dormir, evitar ver determinados conteúdos, né? E a gente cai na vigilância, como você bem colocou ali, conversando no diálogo, a gente sempre se deixa levar no nosso dia a dia, ainda pelas nossas imperfeições ainda em construção, né? E essa semana os benfeitores voltaram de novo, né? Meio para puxar a orelha
e dizendo que muitas vezes a gente não sabe, a gente se encontra mais e não tem lembrança desses encontros, bem do que o capítulo diz, né? Ele falou, a gente se encontra a semana e tantas as vezes que vocês, em virtude de não se preparar para o trabalho, não lembram do que foi feito, né? Porque ele percebeu que nós estávamos felizes com a volta do Brígido, do tratamento que ele fez, né? E a Kátia, e ele veio, se pronunciou e puxou ali carinhosamente mais uma vez a orelha do grupo por não cumprir aquilo que já foi pedido lá atrás, né? Então, você vê que cumpre a cada um de nós dentro daquilo que vocês falaram, né? A necessidade de buscar no dia a dia, fazer esse exercício, para que nós possamos não só trabalhar, né? Eu estou dando um exemplo aqui prático do capítulo na área do trabalho, mas como você colocou, Helena, na área da instrução mesmo, né? Do curso preparatório, às vezes do encontro com um ente querido que queira passar um conselho, naquele momento nós estamos precisando de ouvir, naqueles momentos de tormento, naqueles momentos de dificuldade, e a gente, por não se preparar para esse sono edificante, a gente não consegue. Aí você deu um exemplo até bonito da avó, né? Que passa ali, ela só lembra da cobra, de fragmento do sonho, porque ela estava tão angustiada naquele momento, e ali a gente entende o caso dela, porque ela sofreu um trauma ali e não conseguia lembrar, mas o nosso não, na maioria é o que a Helena falou, é despreparo, a gente se envolve com as coisas do mundo e que acaba que durante o período que vai para o sono, a gente não consegue se desfazer desses pensamentos, de tudo que a gente plasma no dia a dia. Eu fiquei muito ali, me trouxe muita lembrança de tudo, né? Do que a gente faz na casa, do que a gente estuda, do que é tanto ensinado que a gente muitas vezes não aproveita. Verdade. Eu queria deixar, já está terminando, uma sugestão de leitura, pode colocar na internet quem não tiver acesso ao livro. O texto é Além do Sono, pelo Espírito Calderaro, está no livro Instruções Psicofônicas, Psicografia de Chico Xavier. Ele ali vai ter basicamente o resumo do que a gente falou aqui. Vale a leitura e a reflexão também, tá? Acho que não dá tempo de ler, que já está terminando, mas aí fica como sugestão para todo mundo a leitura desse texto, Além do Sono. Obrigado, Filó. Eu amei. Obrigado, Filó, pelo estudo, mas eu Eu que adorei. agradeço.